Eu percebi, durante os trabalhos que vocês me enviaram, algumas dúvidas, né, com relação a como conciliar o código de ética com o conhecimento teológico, ou seja, essa divisão da parte ética, né, a divisão moral, a divisão de valores e a recolocação profissional frente ao novo código de ética. Porque olha só, quando a gente trabalhou a questão do aborto, né, a maioria da justificativa de vocês veio pautada no conhecimento teológico. Então, falava-se, a narrativa de vocês girava em torno da fundamentação bíblica, né? Girava em torno da fé de cada um de vocês. Não estava errado, como eu falei para a maioria, né? Não tem erro algum aí. A circunstância é que quando você fundamenta a tua posição no conhecimento teológico, é que dentro da enfermagem existem vários grupos, né, de fundamentações cristãs diferenciadas. Então, você vai acabar não falando a mesma linguagem. Agora, quando você formula e fundamenta a tua resposta, o teu posicionamento profissional voltado para o código de ética, aí você está falando uma linguagem universal, porque obrigatoriamente todos os profissionais de enfermagem devem dominar e trabalhar, né, em coesão ao código de ética, ao nosso CEP. Já quando a sua base filosófica é a sua religião, né, a gente vai ter que entender que dentro da enfermagem existem diversos segmentos religiosos. Então, a partir de agora, eu gostaria que, a partir do momento que vocês fundamentassem ou formulassem uma resposta, que vocês buscassem, né, a fundamentação para ela dentro do código de ética também. Porque lembra que a gente viu na parte ética e moral que nós não conseguimos separar? O que a gente consegue é, através do conhecimento, fundamentar melhor as nossas atitudes, as nossas ações e as nossas colocações. Não é? Então, assim, a sua fundamentação teológica permanece, né? Se você vai de encontro e você acha uma resposta para aquilo na sua fé cristã, ok. Agora, se você vai de encontro e fundamenta isso dentro do teu código de conduta ética, né, do teu perfil profissional, melhor ainda, porque você vai estar falando uma linguagem universal, tá bem? Então, eu gostaria que vocês atentassem para isso a partir de agora. Tá? Sou contra o aborto por quê? Porque o Código de Ética diz que eu devo respeitar a vida desde a concepção, né, até o pós-morte. Pronto, fechou. Aí você fala, e além do que? A minha religião vai contra, ou os meus princípios filosóficos, meus princípios teológicos vão de encontro a essa narrativa, né, essa problemática. Também. Fechou. Mas quando você está falando para um grupo profissional, você tem que fundamentar dentro do CEP, tá bem? Isso é muito interessante. Por exemplo, na questão lá da criança de 10 anos, que foi trabalhado esse estudo de caso com vocês, né? Daí, digamos que a Cris falou que era a favor. O Douglas e a Neilane disseram que são contra e eu, como professora, disse que era contra. Nós estamos na equipe, né? E aí somente a Cris resolveu que vai fazer o procedimento. Você acha mesmo que nós três, enquanto profissionais, não vamos questionar a decisão profissional da Cris? É natural, é esperado. E aí, se a Cris não tiver com a argumentação dela, né, a posição dela embasada no código de ética para esfregar essa posição dela, né, na nossa face, a Cris vai ficar se sentindo coagida, né? Ainda vai achar que ela está fazendo algo de errado, porque a maioria é contra, tá? Então, quando a gente entra em contato com essa questão, questões assim, éticas, questões burocráticas, o ideal é que a nossa fundamentação, né, que a nossa argumentação esteja mais voltada para o nosso código de ética. E lá dentro você encontra, né? Você não pode prestar nenhuma assistência que cause riscos. Lá dentro você encontra leis e fundamentos que podem embasar a tua teoria e a tua decisão profissional. Porque é com o CEP embaixo do braço que a gente trabalha, que a enfermagem trabalha. Falei para vocês na aula de imprudência, de negligência e de imperícia, né? Que as principais complicações que a gente tem frente ao serviço, né,
é a falta de conhecimento da equipe relacionado ao seu código de ética, até onde ela pode ir, né? Ou seja, ele coloca como ingenuidade ética, é quando fiz porque não sabia, fiz porque me mandaram ou eu só cumpro ordens, né? O que não cabe a um profissional da área da enfermagem. A palavra aluno, esse A é de negação, ele significa sem luz. E para você mudar esse quadro, quando você é um aluno, você não tem a luz do conhecimento. Isso é o que significa a palavra. Quando você se torna um estudante, você começa a ser um buscador dessa verdade, né? Desse conhecimento. E esse conhecimento, geralmente, ele parte para o ramo científico. Isso na formação acadêmica, né? Ele vai partir para o ramo científico. Então, as suas argumentações, elas têm que estar voltadas para a ciência. Né? A partir de agora, somos cientistas. Nossas fundamentações têm que estar embasadas dentro de artigos científicos, né? Dentro de colocação dos pensadores que nos antecederam. Então, se eu trabalho imprudência, negligência, imperícia, se eu domino esses três, né, que norteiam o nosso código de ética, eu consigo trabalhar de uma maneira aí que eu não vou ter problemas, né, dentro do meu conselho de profissão que regulamenta a nossa profissão, que é quem? O COFEM, a nível federal, e o COREM, a nível estadual. A carteira de vocês vale em todo o território nacional. Terminou o curso técnico, se filiou ao COREM, tirou sua carteira de habilitação, né? Está habilitado a trabalhar como técnico de enfermagem. Ela vale em todo o território nacional. Só que a cada estado brasileiro que você chegar, né, vai ter uma regulamentação diferenciada. E aí você tem que cancelar, né, o seu cadastro aqui em Rio Branco e abrir o seu cadastro em outra cidade de outro estado que você vai trabalhar. A nível estadual, não precisa, porque o COREM é estadual. Agora, a nível interestadual, você precisa. Por exemplo, você muda lá para Rondônia. E aí você precisa. Digamos que você consegue um contrato na Extrema. Você consegue um em Rio Branco e um na Extrema. Então, você tem o COREM de Porto Velho, lá de Rondônia, e você tem o COREM aqui de Rio Branco, né, do estado do Acre. Então, você vai pagar 2 anuidades porque você trabalha em 2 estados diferentes. Ou você trabalha aqui em Rio Branco e trabalha lá em Boca do Acre. Você também vai pagar 2 anuidades para 2 estados diferentes e vai trabalhar sobre o regime de 2 CORENs diferenciados. Fica, Douglas, mas há quem diga que vale a pena. Né? Tenho vários colegas que fazem esse esquema. Trabalham, né, em municípios do Amazonas e trabalham também. Lu, tá girando em torno de R$150 anuidade. Vence no mês de janeiro. Daí se você paga no mês... Não, vence em março, né? E você recebe a partir de janeiro. E aí, quanto mais cedo você pagar, se você paga em janeiro, você tem 15% de desconto. Se você paga em fevereiro, você tem 10% de desconto, tá bem? E aí você vai pagar 2 anuidades para 2 estados brasileiros diferentes. Se você achar que vale a pena, por mim, né? Nada contra. Só que assim, a gente tem que estar atento, porque a regulamentação, ela muda de um estado para outro. Não, Cris, não precisa. Quando você termina o curso técnico de enfermagem, você pode, inclusive, ir lá no COREM, separar toda a documentação necessária para tirar a carteira e deixar essa documentação lá no cantinho. Daí você consegue um emprego. A partir do momento que você consegue um emprego que vai ser contratado, você corre lá no COREM e tira a carteira, porque sai no mesmo dia. A cédula, antes, ela vinha impressa de Brasília. Hoje, ela já é impressa aqui em Rio Branco. No máximo que eles vão te pedir é 3 dias úteis, dependendo da demanda. Mas você já sai de lá com um número, né? Você apresenta no seu local de trabalho o número do seu COREM e você já está apta a trabalhar. E a partir dali, você já tem um registro profissional. Se você, assim que termina e quer logo receber o COREM, como a maioria dos alunos, assim que termina, ele quer receber o COREM no dia da formatura. Tem até uma solenidade sobre isso. Você recebe o diploma junto com a carteirinha do COREM. O COREM vai lá no dia da formatura e entrega. É bem legal, só que a maioria não sai empregado do curso, né? E aí você, a partir do momento que você tira, você vai pagar a anuidade.
Então, teria que verificar aí se é interessante para você, né? Tem alguns alunos que no estágio já se destacam e já saem do curso contratados, assim, automaticamente contratados. Para eles é legal receber a carteira do Corém no dia da formatura, né? Eu optei por não receber no dia da formatura. Não sabia nem se eu ia trabalhar na área, né? Se eu ia conseguir um emprego logo. E assim, foi rápido, eu tirei rápido, assim que eu terminei a faculdade. E deu super certo e comecei a trabalhar. Mas não necessariamente você tem que tirar a carteira agora. Mas para trabalhar como técnica de enfermagem, tanto por conta quanto em alguma unidade do segmento particular ou do segmento estadual ou municipal, você precisa do número do seu conselho, do registro profissional. Daí, uma situação de negligência, né? Que a gente sabe que é quando eu faço uma omissão. Eu vou me omitir de realizar um procedimento. Como, por exemplo, eu deleguei para o técnico de enfermagem passar uma sonda vesical de demora, sabendo que sonda vesical de demora é atribuição exclusiva do enfermeiro. O técnico fez porque ele sabe fazer e porque ele obedeceu uma ordem, né? O enfermeiro mandou. O técnico de enfermagem comete uma imperícia e o enfermeiro, consequentemente, uma negligência, porque ele se omitiu a realizar algo que ele tem a capacidade e é dele o dever de executar. E o técnico de enfermagem comete aí automaticamente uma imperícia, porque ele realiza um procedimento ao qual ele não está apto a executar. E essa aptidão, quem me diz se você tem ou não, é o teu conselho, né? Então, assim, os deveres do enfermeiro são uns, os deveres do técnico de enfermagem são outros, né? O enfermeiro cumpre os seus deveres e responsabilidades e o técnico de enfermagem os seus deveres e responsabilidades. A partir do momento que você tem um certificado, né, de técnico de enfermagem, subentende-se que você está apto a executar todas as suas atribuições inerentes ao seu cargo, né? Consequentemente, para mim, enquanto enfermeira, subentende-se que, já que eu sou enfermeira, que eu tenho que dominar todos os aspectos da minha profissão, né? Tanto que é difícil para um enfermeiro que já está há um tempo ensinar um enfermeiro que chegou agora, né? Porque a gente considera assim, poxa, tem Corém, era para saber, fez a graduação, era para saber, é o mínimo, assim como para técnico de enfermagem também. Só que a gente tem sorte de encontrar pessoas bacanas que gostam de colaborar e que acabam, né, nos cedendo um pouco do que elas sabem, um pouco do que elas conhecem. O único problema disso é que às vezes a gente se torna profissionais bitolados, né? A gente não busca conhecer. Então a gente escuta assim, mas todo mundo faz, aqui é assim, todo mundo faz, e aí você acaba executando por falta de conhecimento, né? Ou por falta de buscar, de interesse em buscar esse conhecimento, né? É dever do técnico de enfermagem entender como é que funciona a logística do hospital. Por exemplo, é inadmissível a Cristiane trabalhar lá na Fundação Hospitalar e ela não saber uma informação sobre a central de agendamento de cirurgia, por exemplo, que fica lá dentro. Então, ela, por ser técnica de enfermagem e trabalhar dentro dessa unidade, ela tem o dever de saber como é que funciona lá dentro. Então, você não é obrigado a ter amigo em todos os setores, a passear em todos os setores, mas você é obrigado a entender como é que funciona a logística desse setor. Por exemplo, quem que pode agendar uma cirurgia? Do que precisa para agendar a cirurgia? Quais os horários que funcionam o agendamento da cirurgia? Funciona 24 horas? Entendeu? Então, assim, são informações, detalhes, né? Lá na fundação, está fazendo o exame de colposcopia, por exemplo? Daí a Cris, que trabalha lá na fundação, vai ter que saber dizer. Lá na fundação ainda faz tomografia? Então a Cris vai ter que saber responder, porque ela trabalha lá e ela tem que dominar o fluxograma da unidade que ela trabalha, né? Assim como o enfermeiro e todos da equipe tem que dominar. Então a gente tem que estar sempre atento às informações que regem o nosso perfil profissional, quais são as nossas atribuições. Técnicos de enfermagem, enfermeiros são educadores natos, né? Porque a gente trabalha diretamente com o público para a parte de orientação, né? E quando um enfermeiro sai oferecendo medicação para os outros sem prescrição,
né? Isso é imperícia. Quando o técnico de enfermagem, né, executa exatamente, Douglas, o primeiro, né? Formação certa. Tá lá nos 13 certos da enfermagem, que também tá dentro do nosso código de ética, né? Lembra que eu falei para vocês que eu não invento nada, eu busco a informação lá dentro do Conselho Federal do Conselho Federal de Enfermagem e do Conselho Estadual de Enfermagem, né? E trago para vocês. E dentro da literatura. Então, assim, eu não invento nada. Já teve uma galera aí que inventou, eu só executo o que está estabelecido, né? Nós cumprimos as leis e as regras. Então, isso é ética, né? E a bioética é quando eu busco fundamentar as minhas ações profissionais, né, dentro de 4 princípios: não maleficência, beneficência, autonomia e justiça. Então, eu respeito esses 4 princípios para eu nortear a minha posição profissional, né, a minha tomada de decisão frente a situações complexas e diversas: aborto, estupro, eutanásia, deixa eu ver outras questões complexas, doação de órgãos, né? Então, tudo isso a gente deve estar atento e buscar fundamentação dentro do nosso código de ética, tá bem? Você pode buscar no conhecimento teológico, não tem problema, mas você deve embasar, endossar, né, a sua decisão no seu código de ética, tá bem? Não esqueçam disso. Imprudência, negligência e imperícia, vocês têm que dominar esses conceitos e ficar longe desses 3 pilares, né? Dessas 3 dificuldades que a gente encontra. Devem ficar longe também da falta de conhecimento em relação aos procedimentos do técnico de enfermagem. Está dentro lá do Corém. Você baixa a portaria que regulamenta a profissão do técnico de enfermagem e verifica quais são as atribuições. O que não está lá não é atribuição do técnico, consequentemente vocês não devem executar, tá bem? Nunca esqueçam disso. Eu queria deixar aqui para vocês o nosso juramento de enfermagem, né? Ele é bem interessante. Ele começa assim: solenemente, na presença de Deus e desta Assembleia, juro. Para mim já falou tudo, porque se você se considera cristão, Deus é colocado como o princípio de tudo, né? E aí você jura diante dele, ou seja, você acredita que ele está ali para ouvir o seu juramento. E diante da Assembleia. Quem é a Assembleia? A Assembleia são as pessoas que representam, né, um apreço para você. Pai, mãe, irmão, tia, namorada, marido, enfim, aquela galera que foi lá para te ver e para te prestigiar. Aí você está jurando, né, diante deles que você vai executar: vou dedicar a minha vida profissional a serviço da humanidade, respeitando a dignidade e os direitos da pessoa humana, exercendo a enfermagem com consciência e fidelidade, guardar os segredos que me forem confiados, respeitar o ser humano desde a concepção até depois da morte e não praticar atos que coloquem em risco a integridade física ou psíquica do ser humano, atuar junto à equipe de saúde para o alcance da melhoria do nível de vida da população, manter elevados os ideais da minha profissão, obedecendo os preceitos da ética, da legalidade e da moral, honrando seu prestígio e suas tradições. Enfermagem é uma profissão tradicionalista. Lembra muito o rigor do quartel. Então, a gente tem um conjunto de princípios, um conjunto de valores, um conjunto de regras. E essas regras devem ser seguidas à risca, né? E toda vez que eu tiver dúvida, código de ética. Se eu ficar com um pouquinho mais de dúvida, dou uma olhada no meu juramento. E o que for de encontro ao meu juramento, vai de encontro ao meu perfil profissional. Então, a gente deve estabelecer um perfil profissional mais voltado para a atenção ao paciente e menos voltado para a atenção ao glamour, né, da coisa. Então, a gente está lá para prestar assistência. Então, estamos lá para trabalhar em regime de suborno, né? Subordinados a alguém.
Nós estamos lá para executar o nosso papel na equipe multidisciplinar, que, a meu ver, é indispensável e é um dos papéis mais bonitos, né, da equipe multidisciplinar. Às vezes as pessoas acham que o enfermeiro ou o técnico de enfermagem é um médico que não deu certo. Então, assim, o sonho da sua vida era fazer medicina, cursar medicina, mas aí você não conseguiu e aí teve que se contentar com enfermagem. Então, todo enfermeiro é um médico frustrado, né? Algumas pessoas têm essa percepção, essa visão, né? Mas eu gostaria de mudar esse clichê na cabeça de vocês, porque não necessariamente quem fez enfermagem queria muito fazer medicina. Existem alguns profissionais que migram, né, da enfermagem para medicina, em busca de mais autonomia profissional, em busca de poder ajudar um pouco mais o paciente. Acho válido. Mas a enfermagem, ela tem um papel primordial. Nós trabalhamos com outras questões, como, por exemplo, nós trabalhamos a prática do cuidado, da assistência através do cuidado, não envolvendo a terapia medicamentosa. Então, é um outro tipo de assistência, nós melhoramos os padrões clínicos, físicos e psíquicos dos nossos pacientes sem a intervenção da terapia medicamentosa, ou seja, apenas através do conhecimento em fisiologia. Agora, é um tratamento excludente? Não. É um tratamento que inclui e aborda tão bem que executa. Né? Então, assim, o papel da enfermagem é um papel completamente diferenciado. E se vocês, enquanto alunos do curso técnico de enfermagem, tomarem consciência do papel profissional de vocês, vocês vão mudar uma chave dentro da enfermagem hoje, que por alguns olhos elas vêm sendo desvirtuada pelo próprio comportamento dos profissionais da área. Tá? Então, você encontra muito enfermeiro que gosta de brincar de ser médico, você encontra muito enfermeiro que acredita que o papel da enfermagem é de ser secretário, você vai encontrar muito enfermeiro que não quer trabalhar, assim como você encontra muito técnico de enfermagem com alguns problemas existenciais e com alguns confrontos frente à profissão que escolheu. Né? Tanto dentro da enfermagem quanto dentro do curso técnico em enfermagem, a gente consegue abrir um leque de oportunidades e desbravar ambientes que nunca foram desbravados. Né? Você pode conciliar a enfermagem com algo que você goste muito. Né? Por exemplo, o ramo da estética é incrível. O ramo da terapia integrativa, né? Das medicinas integrativas, da medicina tradicional chinesa, é sensacional. E para vocês que são da área da enfermagem, é um leque que pode abrir. Né? Então, assim, a gente não precisa mais ficar bitolado a um segmento hospitalar. Você pode montar o seu perfil profissional e trabalhar em cima de um novo conceito de enfermagem, sem deixar de ser enfermagem. Você só deixa de ser enfermagem quando você comete imprudência, negligência, imperícia e é proibido de executar suas atribuições profissionais. Aí você deixa de fazer enfermagem. Tá bem? E o que geralmente leva as pessoas a cometerem esses atos é a imperícia, que é quando você pega, por exemplo, uma medicação e sai administrando a torta e a direita porque fulano pediu, porque isso é bom para tal coisa, ou, né, que é o que mais pega aí o técnico de enfermagem pelo pé. É quando ele quer ajudar principalmente a família e os amigos e ele acaba excedendo as suas atribuições e as suas obrigações. E aí ele é considerado furto, né, porque retirou material de dentro do hospital, e é considerado também imperícia, porque você executou um procedimento em qual você não estava amparado legalmente para executar.